Jornal da Manhã. Olá, bom dia. Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 27 de março de 2026 e você vai ouvir na edição de hoje do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Neste sábado é dia de cuidar da saúde. Blumenau promove o dia D de vacinação com foco na gripe, também no reforço contra o tétano. E a meta é imunizar mais de 86 mil pessoas. Uma oportunidade para se proteger antes da chegada do inverno. Ao vivo, vamos conversar com o coordenador da Vigilância Epidemiológica para entender sobre essa ação. Atenção, motoristas. DENIT confirma bloqueio total na BR-470 em Blumenau nesta sexta-feira. Interdição no quilômetro 59 vai afetar o trânsito no sentido Indaial. Já em Gaspar, um trecho da rua Coronel Aristiano Ramos será interditado neste sábado para manutenção em rede de drenagem. Em Indaial, a ponte Pêncio do Varno é interditada para manutenção sem previsão de liberação. Também é destaque nesta edição. Termina o prazo de 48 horas para postos de Blumenau explicarem aumento de combustíveis. Ao vivo, vamos conversar com o coordenador do PROCON da cidade para saber o que foi apresentado e quais medidas podem ser tomadas a partir de agora. Educação em Santa Catarina. Governo do Estado publica editais para concurso público com 10 mil vagas e salários que chegam a 11 mil reais. Inscrições começam na segunda-feira. Eleições 2026, prefeito de Chapecó, João Rodrigues, confirma pré-candidatura ao governo de Santa Catarina com MDB de vice e a minha ao Senado. Ainda na política. STF forma maioria e derruba prorrogação da CPMI do INSS. Gincana, cidade de Blumenau, abre 32ª edição com festa neste sábado, expectativa de recorde em ações solidárias. Sábado de lazer em Blumenau, Parque Ramiro Ridger recebe segunda edição do Vem Pro Parque, com atrações de graça e a presença da Jovem Pan Blumenau 88,7. E como fica o tempo nesta sexta-feira e no fim de semana? Daqui a pouco tem todos os detalhes para você. É prestação de serviço. É assunto que interfere no seu dia a dia. Tudo o que você precisa saber está aqui no Jornal da Manhã. Comece seu dia bem informado, fique com a gente. 7h02. Repita. 7h02, bom dia para você que está acompanhando o Jornal da Manhã. Eu sou Franciele Bach e estou na companhia de Maurício Catani. Um ótimo dia também para você que já está na sintonia aqui da Jovem Pan. Você também pode acompanhar o Jornal da Manhã pela internet no jovempanblumenau.com.br ou pelo aplicativo Panflix. E siga a gente também nas redes sociais, @Jovem Pan Blumenau. Vamos em frente porque a luta do dia está apenas começando. 7h03. Repita. 7h03. E a gente começa essa edição do Jornal da Manhã com um recado para o motorista que planeja pegar a estrada no final da tarde de hoje, sexta-feira, e precisa redobrar a atenção e ter muita paciência. O DENIT emitiu um alerta de interdição total do tráfego na BR-470 aqui em Blumenau, na altura do quilômetro 59, bem próximo à empresa Altenburg. A interrupção está programada para acontecer entre as 4 e as 5 horas da tarde, atingindo principalmente quem segue no sentido Blumenau a Indaial. De acordo com o órgão, o bloqueio é fundamental para o avanço das obras de duplicação do lote 3 da rodovia. As equipes do DENIT estarão no local para orientar os motoristas, mas a recomendação é que os motoristas busquem rotas alternativas ou antecipem a viagem para evitar o congestionamento. Fique atento à sinalização de obras ao se aproximar do trecho para garantir a sua segurança e a dos trabalhadores na pista. E tem mais alterações na BR-470, só que neste fim de semana. O DENIT confirmou que haverá operações de pare e siga, tanto no sábado, dia 28, quanto domingo, dia 29, para o transporte e lançamento de vigas pesadas. Os trabalhos acontecem das 8 da manhã às 5 da tarde. As estruturas de concreto serão carregadas em Indaial, no quilômetro 64, perto da empresa Bruto Brasil, e levadas até Blumenau, onde serão instaladas no quilômetro 53, em frente à Volvo de Cave. Durante todo o dia, o trânsito funcionará em meia pista, com fluxo alternado de veículos. Essa operação é fundamental para o avanço das obras do lote 3 da duplicação, que inclui a construção dos novos viadutos no trevo da rua Ari Barroso, no bairro Salto do Norte. O DENIT reforça que o trecho estará sinalizado, mas recomenda que os motoristas busquem rotas alternativas ou programem a viagem com antecedência para evitar atrasos. Vale lembrar, se o tempo fechar e as condições climáticas não ajudarem, o serviço poderá ser cancelado e reagendado. Seguimos falando de trânsito por aqui porque a Prefeitura de Indaial interditou a Ponte Pêncio no bairro Varno por tempo indeterminado para a realização de reparos estruturais. Enquanto durarem os trabalhos, apenas pedestres, ciclistas e motociclistas podem realizar a travessia, ficando o trânsito de veículos
totalmente proibido. A administração municipal orienta que motoristas de carros e caminhões busquem rotas alternativas para evitar transtornos. Até o momento, não há uma data prevista para a liberação total da estrutura. 7h05. Repita. 7h05. E quem planeja passar pelo centro de Gaspar na tarde deste sábado deve ficar atento às mudanças no trânsito. A Prefeitura confirmou a interdição de um trecho da rua Coronel Aristiliano Ramos a partir de 13h. A interrupção é necessária para a manutenção emergencial da rede de drenagem na altura do número 183 para o conserto de uma infiltração na tubulação. O bloqueio acontece entre as ruas Eurico Fontes e Augusto Beduschi. Para evitar transtornos, os motoristas que precisarem acessar a via após o ponto interditado devem seguir pelo desvio entre a rua Augusto Beduschi, siga até a rua São José e, por fim, retornar até a rua Coronel Aristiliano Ramos. A orientação oficial é que os condutores redobrem a atenção e busquem rotas alternativas, já que o fluxo no coração da cidade pode ficar lento durante a execução dos trabalhos. E a Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina publicou 2 editais para concurso público, com a oferta de até 10 mil vagas para professores e cargos administrativos. As inscrições começam na próxima segunda-feira e seguem até o dia 28 de abril, com salários que chegam a R$ 11.521 para funções do quadro civil. As provas objetivas estão agendadas para o dia 24 de maio em diversas regiões do estado. O certame busca reforçar o quadro efetivo do magistério e também da administração escolar, com resultado final previsto para o final de junho. 7h07. Repita. 7h07. Vamos agora para o nosso primeiro giro de notícias aqui na número 1 do Brasil. Brusque agora tem alerta de dengue no celular. A Defesa Civil lançou um sistema que avisa em tempo real e por bairro onde estão os casos confirmados. O foco é a geolocalização. Recebeu SMS? É hora de eliminar o criadouro. Parceria forte para tentar frear o avanço da doença na cidade de Brusque. Carrefour, Calunga, Casas Bahias, Caoa e Center Castilho são investigadas pelo Ministério Público de São Paulo em nova fase da operação que apurou um esquema bilionário de corrupção na liberação de créditos do ICMS na Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. A ação é um desdobramento da Operação Ícaro, que no ano passado chegou a levar à prisão o dono da Ultra Farma, Sidney Oliveira, e também um diretor estatuário da Fast Shop. O auditor Arthur Gomes da Silva Neto, agora exonerado da Secretaria da Fazenda de São Paulo, é apontado como principal operador e coringa na liberação indevida de créditos de imposto. Mais de R$1 bilhão foi movimentado em propinas por meio de uma empresa de fachada, segundo a investigação. No bolso do brasileiro, o Banco Central mantém previsão de crescimento em 1,6% para 2026, mas o alerta está ligado. Os conflitos no Oriente Médio podem subir o preço dos combustíveis e puxar a inflação para cima. A estimativa do IPCA já subiu para 3,6% e o mercado de trabalho aquecido segura o consumo, mas a incerteza externa é o grande desafio para o ano que vem. 7h09, 7h09, seguimos por aqui com o Jornal da Manhã com as principais notícias para você ligado por aqui nos 88,7. E neste domingo, dia 29, tem programação especial da Páscoa em Blumenau. A Câmara dos Dirigentes Lojistas, a CDL, promove uma manhã diferente durante a tradicional rota de lazer, com atividades de graça para toda a família. Das 9 da manhã ao meio-dia, a ação acontece na Rua 15 de Novembro, esquina com a Rua Paul Ehring. A programação inclui brincadeiras, brindes, pintura facial e de casquinhas, além de pipocas, brinquedos infláveis e uma animada caça aos ovos com prêmios da Orion Chocolates Finos. A iniciativa faz parte da campanha Rota da Páscoa, que incentiva as famílias a aproveitarem o momento juntas, longe das telas e também a valorizarem o comércio local, como explica Priscila Emanuela da Silva Ferreira, que é diretora de desenvolvimento da CDL Blumenau. Neste domingo, dia 29, a CDL Blumenau vai levar o clima de Páscoa para a Rota de Lazer, na Rua 15 de Novembro, esquina com a Rua Paul Ehring. Das 9 da manhã ao meio-dia, a equipe da CDL vai estar por lá com várias atividades totalmente gratuitas para toda a família. Vai ter brincadeiras, brindes, pintura facial e de casquinhas, pipoca, brinquedos infláveis e uma divertida caça aos ovos com prêmios de uma famosa marca de chocolates aqui da cidade.
Essa ação faz parte da nossa campanha Rota da Páscoa, que convida as famílias a saírem de casa, curtirem momentos juntos, longe das telas e valorizarem o comércio local. Então, o convite está feito. Venha aproveitar a manhã de domingo com a gente e acompanhar todas as ações da campanha, como a caça aos ovos espalhada pela cidade e o sorteio especial. Todas as informações estão lá no Instagram, @CDL Blumenau. 7h11. Repita. 7h11. Atenção para um importante chamado à saúde. Amanhã, sábado, acontece o dia D de vacinação em toda Santa Catarina e também em Blumenau. A ação tem como foco principal a vacina contra a gripe, mas também vai oferecer o reforço da vacina de tétano. Para falar sobre essa mobilização, nós conversamos agora ao vivo por telefone com Leonardo Galindo, enfermeiro e coordenador da Vigilância Epidemiológica aqui da cidade de Blumenau. Leonardo, bom dia para você, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Opa, bom dia pessoal, bom dia ouvintes. Para a gente começar a nossa conversa por aqui, Leonardo, qual que é a importância desse dia D de vacinação para a saúde pública, especialmente em relação à gripe? Então, a gente considera importante porque é uma campanha a nível nacional, né? É uma vacina nova, com novas cepas, então parte da população ainda não tem imunização em relação a essas cepas, então a gente pede para que a população procure atendimento, procure sua unidade de saúde para receber essa vacina, né? Então, é uma vacina relativamente nova porque são cepas, inclusive, que estão distribuídas pelo mundo e elas evitam, inclusive, os casos mais graves dessa doença, né? De levarem pessoas que tenham comorbidades ao hospital e que possa levar até a morte. Qual que é a expectativa para a vacinação dessa mobilização que acontece amanhã no sábado? É vacinar principalmente os grupos prioritários ou é aberto também para toda a população? Nesta primeira etapa ainda não está aberta a população inteira, né? A gente pede que principalmente as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, né? Então aquelas que tenham 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes de qualquer idade, idosos a partir dos 60 anos, assim como os grupos prioritários, que são as puérperas, né? Aquelas mães que tiveram bebês a menos de 45 dias, povos indígenas, pessoas em situação de rua, todos os trabalhadores da saúde, professores do ensino básico e do ensino superior, profissionais das Forças Armadas, de segurança, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, motoristas do transporte coletivo, portuários, trabalhadores dos correios e pessoas que tenham doenças crônicas não transmissíveis, que são as famosas hipertensão, diabetes, né? Então todas essas podem procurar a unidade de saúde amanhã. As unidades de saúde que têm sala de vacina aberta estarão abertas amanhã no dia D, das 8 da manhã às 5 da tarde, sem fechar para almoço. Bom, e por que é tão importante se vacinar, né, contra a gripe antes aí da chegada do inverno? Isso, essa vacina, assim como várias outras, ela leva um tempo para que o corpo humano consiga criar essa imunidade. Então é importante que a gente consiga vacinar nesse momento, para quando chegar o período de inverno, baixa da temperatura, que diminui a imunidade, as pessoas já tenham essa proteção e não corram o risco de pegar esse vírus e se agravar, né, ter um caso mais grave da doença. A gente já teve mortes, inclusive, registradas aqui no estado de Santa Catarina. 16 mortes pelo último boletim. É uma doença que pode evoluir, pode levar ao óbito, é isso então? Exato, a gente pede exatamente que as pessoas se vacinem, né? Quanto mais a gente se vacina, menos esse vírus se manifesta na população, na sociedade, e menos pessoas correm risco de pegar essa doença. As pessoas principais, assim, idosos, pessoas que têm comorbidade, diabetes, elas estão mais propensas a pegar uma forma mais grave da doença. Então, é para isso que a gente pede, população se vacine, proteja a sua família, proteja a sociedade, e a saúde de Blumenau agradece, né? Além da vacinação contra a gripe, Blumenau também vai oferecer o reforço contra o tétano. Quem que deve procurar essa dose e qual que é a importância de manter a vacinação em dia, hein? Isso aí. Hoje a gente considera que o nível das crianças ali, elas estão tudo ok, né? Porque faz parte do calendário vacinal obrigatório, faz parte para fazer matrícula da escola, mas infelizmente a população adulta esquece da necessidade de receber essa vacina antitetânica a cada 10 anos, né? Se não tiver nenhum tipo de acidente com pérfuro cortante, um prego, né? Uma madeira. E se tiver algum acidente, ela tem que ter um intervalo menor de 5 anos. Então a gente pede para que a população adulta também
também procure o posto de saúde para fazer a atualização da caderneta vacinal, né? A gente não teremos somente essa da antitetânica, quem precisar de outras vacinas também receberão, mas o foco é a antitetânica para fazer essa atualização, porque tem muita gente que infelizmente não recebe não foi disponibilizado o reforço. Nós estamos conversando com Leonardo Galindo, que é enfermeiro e também coordenador da Vigilância Epidemiológica aqui de Blumenau. Quais são as unidades de saúde que estarão abertas e em qual horário? Serão todas a partir de amanhã? Isso, nós temos 6 ambulatórios gerais, os 6 estarão abertos com suas salas de vacina e outras, nós temos hoje 33 salas de vacinas ativas, né, porque algumas estão em reforma, outras estão com as câmeras danificadas, mas já estamos providenciando, então hoje a gente tem 33 salas de vacina funcionando, então todas as unidades que tenham sala de vacina ativa estarão abertas das 8 da manhã às 5 da tarde, sem fechar para almoço. E quais os documentos que a população precisa levar para se vacinar nesse sábado, nesse dia D de mobilização? Carteira de identidade com foto, né? Qualquer documento oficial com foto, a carteirinha de saúde, a carteirinha de vacina. E para quem ainda tem dúvidas, né, ou uma resistência à vacina, a gente sabe que tem tanta fake news, né, rodando sobre a questão das vacinas. Qual mensagem que você deixa para a população se vacinar amanhã, neste sábado? Isso, a gente pede, né, em nome da população, representante da Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Saúde, a gente pede que a população procure atendimento, vá até a sua unidade de saúde. É o que eu brinco, Fran, transforme esse dia D num evento familiar, né? Saiam de casa, vão até a unidade de saúde, levem as carteirinhas de vacina da família, do vovô, da vovó, procure fazer a atualização da caderneta de vacina, que a população agradece, a saúde da população agradece. Tá certo, então. Muito obrigado pela participação sua aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia de trabalho para você e um bom dia D de vacinação. Obrigado e até amanhã, pessoal. Nós conversamos com Leonardo Galindo, enfermeiro e coordenador da Vigilância Epidemiológica aqui da cidade de Blumenau. Fica o alerta para a população. O dia D de vacinação acontece neste sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde, em todas as unidades de saúde com sala de vacina ativa. A campanha tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e proteger principalmente crianças, idosos e gestantes contra a gripe. Além disso, também haverá a aplicação do reforço da vacina de tétano, que garante proteção por até 10 anos. Para se vacinar é necessário levar documento com foto, cartão do SUS e a caderneta de vacinação. Vacinar é um ato de cuidado individual e coletivo. Participe e proteja a sua saúde. 7h18. Repita. 7h18. E ainda hoje no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Sábado de lazer em Blumenau. Parque Ramiro Ridiger recebe segunda edição do Vem Pro Parque, com atrações de graça e a presença da Jovem Pan Blumenau. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese Componentes Eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. E Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. Temperatura agora em Blumenau é de 24 graus, mas a sensação térmica é de 27. Vamos com as informações do tempo, direto do Alerta Blue, com a meteorologista Emily Ramos. Bom dia, Emily. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta sexta-feira, vamos ter um dia de predomínio de sol e variação de nuvens. A temperatura máxima hoje fica na casa dos 32 graus, mas entre tarde e noite de hoje, por conta da combinação do calor com a alta umidade, podemos ter a ocorrência de algumas pancadas rápidas isoladas de chuva. Agora, para o final de semana, tanto no sábado quanto no domingo, vamos ter a atuação de um ar mais seco por aqui, que vai garantir dias de tempo firme aqui em Blumenau. O sol predomina ao longo do final de semana e o calor ganha intensidade durante as tardes, com a temperatura máxima variando entre 32 a 34 graus. Mas lá na segunda-feira vamos ter mudanças nas condições do tempo por aqui. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos.
7h19. Repita. 7h19. Atenção consumidores, terminou o prazo dado pelo Procon de Blumenau para que os postos de combustíveis justificassem os recentes aumentos nos preços. A medida foi tomada após diversas denúncias de consumidores sobre reajustes considerados abusivos. E para atualizar essa situação, nós conversamos agora ao vivo por telefone com César Campesato, coordenador do Procon aqui da cidade de Blumenau. César, bom dia para você, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã. César, para a gente começar o nosso bate-papo por aqui, o prazo de 48 horas que foi dado pelo Procon já terminou e os postos então apresentaram as justificativas solicitadas pelo Procon? Perfeito, se encerrou inclusive na data de ontem, porque alguns postos ainda tinham sido notificados no início dessa semana, né? Mas de fato todos os postos já terminaram o vencimento dos seus prazos, todos os postos apresentaram justificativa. Acho que é importante registrar isso, porque não teve posto assim que não cumpriu a determinação do Procon, né? Foram 66 postos de combustíveis notificados, né, para o prazo de 48 horas. A documentação que a gente exigiu deles foi uma documentação bem extensa, né? Não foi pouco documento, porque como a gente pediu nota fiscal de entrada, né, de compra dos últimos 2 meses, a compra normalmente é volume maior, então são poucas notas fiscais, mas a gente exigiu também as notas fiscais de venda para poder fazer o balanço, e de venda de 2 meses, então são milhares de notas fiscais, né? Eles apresentaram elas, e a nossa equipe então durante o decorrer dessa semana foi organizando, né, o recebimento desses documentos para destrinchar essa documentação para poder então criar um balanço, né? Já foi identificado algum indício de irregularidade? De que forma que essas explicações elas foram consideradas satisfatórias? Já deu para ler alguma coisa do que foi encaminhado? Perfeito. Nós fizemos, ontem eu cobrei a equipe ali, né, até por conta dessa entrevista de hoje de manhã, para ver como estava o andamento dos trabalhos no sentido de análise, né? Então 11 desses 66 postos de combustíveis já foram realizadas as análises todas dos documentos, e já foi inclusive expedido um parecer da nossa parte, né, conclusivo ali com relação a esses 11 postos. Por incrível que pareça, nesses 11 postos de combustíveis nós não encontramos nenhuma irregularidade, né? Nós emitimos esses pareceres porque a gente precisa ter isso, né? Eu até quero ver depois com a Procuradoria do Município a legalidade de publicar esses pareceres, né, para que toda a comunidade possa ter acesso e transparência das informações. Mas basicamente assim, identificando a compra nas distribuidoras e a venda, teve posto de combustíveis que aumentou o valor, mas diminuiu a margem de lucro, entende? Então, é claro que a sensação que a gente tem aqui na ponta é de que o posto está aumentando, né, o seu lucro, mas analisando a documentação fica muito evidente, né, que a compra foi realizada com um valor maior, e na hora de repassar para a bomba o posto ainda teve que segurar um pouco, porque se ele fosse repassar tudo, aí realmente ia ficar um valor muito, né, alto. Então alguns postos seguraram um pouquinho para não aumentar tanto, então tiveram uma margem de lucro menor durante esse período que aumentou o valor, entende? Mas de qualquer forma o valor foi aumentado e foi repassado para o consumidor, é isso? Isso mesmo, foi aumentado, repassado para o consumidor. Entretanto, né, não se caracteriza uma infração abusiva, porque a única tese que a gente consegue aplicar uma multa, digamos assim, é identificar a prática abusiva do aumento elevado sem justa causa, entende? Que é isso que o Código de Defesa do Consumidor protege. O aumento do valor não é uma prática abusiva por si só, né? Desde que você consiga comprovar o porquê do aumento. Eu tenho observado o trabalho que o Procon SC, que é o Procon de Santa Catarina, né, está fazendo, até porque eles têm uma prerrogativa, digamos,
num âmbito mais abrangente, mais avançado, e eles estão em tratativa, inclusive, com as distribuidoras, né, para identificar o porquê que elas fizeram esse aumento tão repentino. Mas, claro, isso que eu estou passando para vocês hoje é referente a 11 postos de combustíveis. Ainda faltam, né, 55 postos que a gente vai fazer a mesma análise pormenorizada, né, e eventualmente, se encontrarmos, né, aquele que quis dar uma despertinho, ele será multado. E quais são essas medidas, então, que deverão ser tomadas caso haja algum indício de irregularidade nesses outros 55 postos que ainda serão analisados? Então, aí vamos dizer que a gente identifica um posto de combustível ali que teve uma margem de compra baixa, né, já tinha estoque e fez o aumento sem justa causa. Nós vamos aplicar a penalidade, via de regra, que é aquela prevista na legislação, que é a multa. O que eu achei interessante, que eu vi que o Procon de Florianópolis fez, achei interessante o modelo assim de penalidade, que eles penalizaram um posto de combustível lá na região da Praia dos Ingleses ali, determinando ao posto que numa data específica vendesse a gasolina a preço de custo, né? E achei essa uma medida interessante, porque ela é compensatória diretamente para o consumidor, né? Não é só uma multa aplicada, né? Porque fica aquela pergunta, né? E o consumidor, como é que fica, né? O Procon vai lá, multa o posto, e o consumidor, como é que fica? Claro que a multa, ela é uma ação punitiva para evitar uma reincidência, né? Então, de certa forma, ela protege, né, as relações de consumo. Mas achei interessante esse modelo, e a gente vai avaliar por aqui também se não é uma boa hipótese. Nós estamos conversando com o César Campesato, que é coordenador do Procon aqui de Blumenau. Coordenador, aproveitando, o Procon ele vai continuar então monitorando os preços dos combustíveis aqui na cidade. Como é que será essa fiscalização daqui para frente? Isso, a gente está fazendo isso, a gente tinha assim uma proposta de fazer a cada 3 meses, a gente acabou se empolgando e no último final de ano ali a gente fez em dezembro, né, daí voltou o recesso, fizemos em janeiro e fizemos em março, então a gente está já praticamente fazendo todos os meses, né, que a gente pretende, porque claro, tem outras denúncias, a gente tem que atender uma série de diligências de campo oriundas de denúncias que a gente recebe diariamente de outras circunstâncias, né? Mas a gente tem procurado ficar cada vez mais presente para poder acompanhar cada vez mais de perto. E nessas últimas verificações de preço que a gente fez, é interessante mencionar que agora a gente está fazendo a aferição de quantidade também, durante a verificação de preço. Então a gente faz a verificação de preço, mas o fiscal faz a aferição de combustível também. Os postos com certeza não estão gostando muito dessa ação do Procon, porque é chato, demanda tempo, tem que parar, né, para atender o Procon, mas a gente, né, de forma muito respeitosa, a gente exige realmente que o posto apresente, né, a aferição de quantidade, porque a gente pode ter, né, desencontro de informações na bomba, né, e inclusive nesse último levantamento de março agora, nós de fato encontramos uma bomba liberando menos gasolina, né, só que ela foi lacrada pelo Procon, só que ela tinha uma quantidade irrisória, né, de 20 ml, que é quase um copinho de remédio daquele. Então a gente não divulgou na imprensa e tal, não fizemos nenhuma, assim, né, não fizemos muito alarde dessas circunstâncias para não prejudicar o posto de combustível, porque a gente viu que de fato era uma falha mecânica da bomba, mas nós lacramos a bomba, determinamos cessar imediatamente a venda, né, e depois o posto consertou a bomba, nos chamou, fizemos a aferição novamente e aí liberamos a bomba para consumo, para venda de novo, né? Então a gente está fazendo a verificação de preços quase que mensalmente, nós vamos manter esse ano, e com aferição de quantidade também. E em algumas hipóteses que a gente está sempre no pé do pessoal da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, para a identificação da qualidade, né? Eles que é um órgão federal e eles têm pouca infraestrutura, então eles se dividem nos municípios todos da região e eles não atendem tanto quanto a gente gostaria que eles estivessem aqui presentes. Mas eles vêm uma vez a cada 3 meses, por aí, eles estão com a gente aqui também e fazem algumas ações pontuais daí da qualidade do combustível. Então nunca encontramos irregularidade com relação à qualidade, tá? Só para
constar também. Para a gente finalizar a nossa conversa por aqui, César, qual que é a orientação, então, a partir de agora para o consumidor que identificar preços abusíveis ou práticas irregulares praticadas por postos de combustíveis? É importante o consumidor estar sempre atento. A gente percebe que o consumidor está bem atento. Nós, de fato, agora, depois desse movimento que deu, né, agora diminuiu, a gente não tem mais recebido denúncia, né, porque provavelmente estabilizou o preço. Mas se algum consumidor identificar, né, um aumento elevado, coisa da noite para o dia, pode mandar para o nosso WhatsApp, que é o 47-3381-7151. Manda para nós, né, que a gente vai averiguar. E também, né, eu digo isso de modo geral, porque muitas vezes a gente tem na nossa mente que possa haver um cartel em Blumenau por conta do preço. Então nós precisamos identificar isso realmente e comprovar. A gente não tem como fazer isso só por uma alegação, né, que a gente idealiza. Não, é uma questão que tem que pegar uma prova concreta, né, de que isso acontece. Então, claro, se alguém tem acesso a documentos, né, tem acesso a algo, provas que podem realmente trazer essa realidade para nós, a gente pede que colabore, né? Pede para a comunidade colaborar, porque não basta a gente alegar, a gente tem que comprovar, e nesse caso daí realmente seria um caso que a gente iria correr atrás, inclusive com apoio de polícia, Ministério Público e tudo mais, né? Tá certo, então. Muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan, trazendo esclarecimentos, então, portanto, dessa fiscalização que foi realizada nos postos de combustíveis aqui na cidade de Blumenau. Um bom dia de trabalho para o senhor. Imagina, eu que agradeço o espaço, bom final de semana a todos. Estamos sempre à disposição. Da mesma forma, nós conversamos com César Campesato, coordenador do PROCON aqui da cidade de Blumenau. Fica o alerta para a população. Após o prazo de 48 horas, o PROCON segue analisando as informações e pode tomar medidas contra os postos que não justificarem os aumentos. Caso sejam confirmadas irregularidades, os estabelecimentos podem responder a processos administrativos e sofrer sanções. A orientação é que o consumidor continue atento e denuncie qualquer prática abusiva. Transparência e respeito ao consumidor são fundamentais. O PROCON segue de olho para garantir esses direitos. 7h32. Repita. 7h32. E seguimos falando deste assunto porque os estados decidem hoje se reduzem o ICMS para conter a alta do combustível. Sayonara Moreno. Em meio à alta do diesel causada pelo conflito entre Estados Unidos e Irã, os governos dos estados e do Distrito Federal decidem nesta sexta-feira se atendem ao pedido do Ministério da Fazenda para reduzir o imposto estadual ICMS e conter o preço do combustível. Nesta quinta-feira, o novo ministro da Fazenda, Dario Durigan, citou a expectativa pela decisão depois que o governo federal zerou impostos federais sobre o diesel. E nós estamos protegendo agora os nossos caminhoneiros, as nossas famílias, o consumidor brasileiro, de uma guerra que não foi causada por nós. A gente já anunciou ajuda para quem está produzindo e importando diesel. Estamos conversando junto com o ministro Boulos para que os caminhoneiros sigam trabalhando, confiando no trabalho do governo federal, exigindo frete mínimo, fiscalizando os postos. E vou lá cobrar dos governadores uma resposta para que a gente aumente o apoio à importação de diesel, ao abastecimento do país e mantenha o nosso país soberano em termos de abastecimento. 7h33. Repita. 7h33. E o cenário político catarinense ganhou uma definição. O prefeito de Chapecó, João Rodrigues, do PSD, confirmou oficialmente sua pré-candidatura ao governo do estado. O anúncio foi feito após uma reunião estratégica com uma aliança de peso, que envolve o MDB, o Progressistas e o União Brasil. Ouça o que ele disse. Pela primeira vez, os principais adversários estão juntos, MDB e PP. Nunca andaram juntos no governo do estado. Todos abriram mão das suas ideologias, não propriamente dito ideologias, mas posições partidárias, e compreenderam que é hora de nós nos unirmos por Santa Catarina. Porque da maneira que a coisa está, ela ficou muito extrema. Ao extremo de tal ponto que o governo do estado se nega a falar com Brasília para discutir os problemas do estado. Então a gente entendeu e fico feliz de poder ser o líder desse processo, mas com a aquiescência do senador Espírito Amin, do Eduardo Moreira, da militância do MDB, da militância do PP, União Progressista. A chapa já começa a ganhar rosto. O MDB terá o
direito de indicar o candidato a vice-governador, enquanto o progressista selou o apoio com a indicação de Esperidião Amin para o Senado, que deve ser o nome único do grupo para a vaga. João Rodrigues já tem data para deixar o comando da maior cidade do Oeste. A renúncia ao cargo de prefeito foi marcada para a próxima terça-feira, dia 31 de março, durante um evento de anúncio de recursos em Chapecó. A reunião que selou o acordo contou com figuras históricas da política catarinense, como o ex-governadores Eduardo Pinho Moreira e Raimundo Colombo, além do presidente da LESC, Júlio Garcia. A movimentação consolida um dos principais blocos de oposição ou disputa para o pleito do mês de outubro. E o prefeito de Chapecó e pré-candidato ao governo de Santa Catarina, João Rodrigues, do PSD, subiu o tom contra o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, chamando-o de falso e questionando sua lealdade política. O ataque expõe um racha interno no PSD, motivado por divergências sobre articulações para as eleições estaduais e a influência de lideranças da capital. Rodrigues criticou o que chamou de síndrome de grandeza de políticos de Florianópolis, defendendo o peso dos gestores do interior. Ouça. Se existe alguém falso na política de Santa Catarina, esse cara. Ele foi eleito vice-prefeito pelo Jean Loureiro. Ele não era nada da política, não se elegia vereador. Se tornou vice-prefeito porque o Jean lhe deu o mandato, lhe deixou os convênios, os recursos para ele fazer as obras. Obviamente que eu também não vou desqualificá-lo como prefeito, não é meu feitio, mas como lealdade, como parceiro, como partidário, é zero. Ele e o tal de Paulinho Bornhaus é outro falso também. Os dois é um pacote único, que aliás eu emprestava na política de Santa Catarina, com todo respeito. Nunca contribuiu com esse grupo político chamado PSD. Ele já foi do PSB da Marina Silva, foi candidato a senador com a esquerda e vem querer arrotar de direita. É isso que me incomoda. Então a carta dele que diz que nós fomos truculentos, que é truculento. Com um falso tem que ser truculento mesmo. Com o desleal tem que ser truculento. Ele coloca que a candidatura levantada no PSD é uma candidatura única e minha. Que jeito? O partido que pediu isso. E eu tô indo para um sacrifício que poucos homens têm coragem de abandonar um mandato com 90% de aprovação para poder disputar uma eleição de governo contra um governo que está estruturado na sua reeleição. E o vereador de Gaspar, Timothy Deschamps, do União Brasil, denunciou na Câmara de Vereadores pagamentos de serviços de roçada em ruas que não pertencem a Gaspar, mas sim a municípios vizinhos. Entre os casos citados estão a Rua Silvério Silveira Ramos, em Ilhota, e a Rua Manuel Raimundo, em Brusque. Segundo o parlamentar, essas vias não fazem parte da malha viária do município e não há registro que justifiquem a execução do serviço. Timothy pediu que o caso seja investigado e que, caso se confirmem irregularidades, os responsáveis sejam responsabilizados. O tema ainda pode receber acompanhamento dos órgãos de controle externo. Quero trazer uma informação grave à população de Gaspar. Na última sessão da Câmara eu apresentei mais um caso envolvendo contratos de roçadas e o que encontramos é preocupante. Foram identificados serviços de roçadas com pagamentos em ruas que não pertencem a Gaspar. Eu estou falando da Rua Silvério Silveira Ramos, lá na Ilhota, e da Rua Manuel Raimundo, em Brusque. Essas vias têm registro oficial nesses municípios, ou seja, não fazem parte do território gasparense. Mesmo assim, houve execução de serviço e pagamento com dinheiro público de Gaspar. Isso não é dúvida de divisa, é um erro grave de fiscalização ou de execução. E nesse caso, se some a outros indícios que já levantamos sobre assuntos de contrato, principalmente na medição de serviços. O que está em jogo é o dinheiro público. Isso exige responsabilidade. Por isso que eu estou cobrando investigação e, se for confirmado, responsabilidade dos envolvidos. A população de Gaspar precisa de respeito e transparência. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Gaspar sobre este assunto, mas até o momento o Executivo não se manifestou. O espaço segue aberto. E ainda sobre denúncias, aqui em Blumenau, o presidente da Câmara, vereador Ito de Souza, do PL, denunciou suspeita de desperdício de recursos públicos no uso de máquinas contratadas pelo município. Segundo ele, equipamentos estariam ligados sem operação efetiva, gerando pagamento por hora improdutiva. O parlamentar apresentou um vídeo enviado por um morador que, segundo ele, reforça a irregularidade. O vereador pede investigação e fiscalização mais rigorosa nos contratos de serviços com maquinário. Em nota para a Jovem Pan, a Secretaria de Serviços
Serviços Urbanos informou que tomou conhecimento da denúncia e realizou a verificação das informações com base na atuação dos fiscais e no sistema de monitoramento dos veículos. Abre aspas, foi constatado que na data citada a equipe não esteve parada. Ao longo do dia foram realizadas 3 manutenções em locais distintos da cidade, cada uma em horário diferente, incluindo o ponto mencionado na denúncia, conforme o planejamento das atividades. A equipe parou apenas para o horário de almoço. A Prefeitura reforça que segue aberta ao recebimento de demandas e sugestões da população pelos canais oficiais, mantendo o compromisso com a transparência, a responsabilidade e o cuidado contínuo com a cidade, fecha aspas. E o encontro voltado ao público feminino promete reunir conversa, inspiração e solidariedade em Indaial. O evento Café com Ela será realizado amanhã, sábado, a partir das 4h na CID, localizada no bairro das Nações. A proposta do encontro é promover um momento de troca de experiências entre mulheres, com foco em apoio, conexão e valorização. A mediação ficará por conta da vereadora Fernanda Santos, do PL. Ela reforça. Bom dia, Grupo Força do Rádio, bom dia a todos os ouvintes. Vereadora Fernanda Santos, aqui de Indaial, e eu tô aqui para fazer um convite muito importante e especial a vocês. O convite é para dia 28/3, o próximo sábado, a partir das 16 horas, na ACID, aqui em Indaial, para o nosso Café com Elas. É um café cheio de surpresa, aconchego, um bate-papo bacana sobre temas relevantes de nós mulheres, mas principalmente uma função social muito importante, o voluntariado em prol dos nossos bombeiros voluntários aqui de Indaial. Então, convido você, venha, doe 1 quilo de alimento não perecível e aprecie um café, um bate-papo muito gostoso. Espero você dia 28/3, a partir das 16 horas, aqui comigo para o Café com Elas. A entrada será solidária com a adoção de 1 quilo de alimento não perecível. Os itens arrecadados serão destinados aos bombeiros voluntários de Indaial. E a afiliação de Sérgio Moro do PL provoca debandada de prefeitos do partido no Paraná. Pelo menos 45 dos 52 prefeitos que o PL tinha no Paraná deixaram o partido em protesto à filiação de Sérgio Moro. Justificando a debandada, dizem os prefeitos que ficarão junto de mãos dadas ao projeto do governador Ratinho Júnior. Também membros do partido da família Bolsonaro estão se desfiliando, e entre eles o deputado federal Fernando Giacobo, presidente da sigla no Paraná. E em seu lugar assumiu a presidência do PL paranaense o deputado federal Felipe Barros, que deve ser candidato ao Senado. 7h41. Repita. 7h41. E daqui a pouco no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Ministério do Turismo determina que hotéis e pousadas de todo o Brasil migrem para a ficha nacional de registro de hóspedes digital até 20 de abril. Sábado de lazer em Blumenau. Parque Ramiro Ridiger recebe segunda edição do Vem Pro Parque, com atrações de graça e a presença da Jovem Pan Blumenau. E tem ainda os detalhes da previsão do tempo. Temperatura agora é de 25 graus. 7h42. Repita. 7h42. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Viva a Páscoa mais divertida do ano! O Alice Parque convida toda a família para uma programação especial até o dia 6 de abril. Alegria, brincadeiras e um clima mágico que encanta crianças e adultos. Uma experiência cheia de momentos inesquecíveis, com o jeitinho único que só o Alice Parque tem. Garanta o seu passaporte e embarque nessa aventura de Páscoa. Acesse aliceparque.com.br. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte, ou visite proese.com.br. Seu próximo carro está na Fiat Rivel. De 20 a 31 de março, condições especiais para você sair de carro novo com facilidade. Emplacamento grátis. Comece a pagar no segundo semestre e até 150 dias de carência no financiamento. Oferta por tempo limitado. Rivel, a sua Fiat em Blumenau, no Salto do Norte. Informações 47 3231 2200. Condições sujeitas à aprovação de crédito.
desacelere, seu bem maior é a vida. Na Cafete Duarte Máquinas de Café, você encontra a solução completa para sua empresa, escritório, indústria ou residência, com opções de venda, locação ou comodato. Nossas soluções aumentam a produtividade, garantem controle diário e reduzem desperdícios. Oferecemos assistência técnica especializada. Saiba mais no site e no perfil @duarte.cafete no Instagram. Cuidado, saúde e praticidade. No Laboratório Unimed Blumenau, seu bem-estar vem em primeiro lugar. Agilize seus exames e evite filas com o pré-cadastro. É rápido, fácil e deixa seu atendimento muito mais tranquilo no dia do exame. Antecipe suas informações e ganhe tempo para o que realmente importa. Você. Faça o pré-cadastro pelo WhatsApp 479-9901-0459. Aqui tem cuidado. Aqui tem saúde. Aqui tem Unimed Blumenau. Coelhinho do Forte. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Ame Funcional. Siga @Ame Funcional e fique sempre por dentro das novidades. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, 7h45. Repita. 7h45, vamos agora para as capas do que foi destaque hoje nos principais jornais do Brasil. Na Folha de São Paulo, STF derruba a prorrogação da CPI do INSS e alerta Congresso sobre excessos em comissões. E Justiça italiana decide aceitar a extradição de Carla Zambelli para cumprir pena no Brasil. Destaques agora é do Estadão. Brasil perde na França e deixa má impressão contra a rival mais difícil antes da Copa do Mundo. E Copa do Mundo não terá nenhum técnico brasileiro pela primeira vez na história. O Globo, o governo corta tarifas de importação de quase 1.000 itens sem produção no país, incluindo remédios. E também é destaque no Globo, PL perde 48 prefeitos no Paraná após debandada articulada por deputado pró-aliança com Ratinho. Destaques agora é do jovempan.com.br. Justiça da Itália autoriza a extradição de Carla Zambelli. E ainda, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro anula a sessão que elegeu Douglas Ruas como novo presidente da Alerj. 7h46. Repita. 7h46. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese Componentes Eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. E Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. Vamos lá então para mais uma rodada da previsão do tempo. Sexta-feira de sol forte, temperaturas lá no alto na nossa região. Tanto é que a sensação térmica agora está de 29 graus. O predomínio é de tempo aberto durante quase todo o dia, com a tarde registrando aquele calor típico. As máximas devem oscilar entre 31 e 33 graus. Mas a circulação marítima ganha força ao final do dia e traz aquela condição de chuva fraca e bem isolada sobre a cidade. Mas não é temporal, mas pode molhar o asfalto. A mínima ficou na casa dos 22 graus e 24 graus nas primeiras horas desta sexta-feira. Sete horas 47 minutos. Repita. 7h47. A música de Blumenau vai ecoar em um dos maiores palcos do mundo. A School of Rock Blumenau conquistou uma vaga para se apresentar no Rock in Rio Lisboa, levando alunos para uma experiência internacional, única e transformadora. E para falar sobre essa conquista, nós conversamos agora com Breno Wilker de Souza Pereira, sócio-diretor da School of Rock Blumenau. Breno, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Franciele. Bom dia, Maurício. Que prazer estar aqui com vocês na Jovem Pan Blumenau. Então explica aqui pra gente, né? Como é que surgiu essa oportunidade de Blumenau apresentar no Rock in Rio em Lisboa? Poxa, esse é um evento que está sendo aguardado por toda a escola e a cidade, acredito eu. Nós somos uma rede, né? A School of Rock não é uma escola isolada, nós somos a maior rede de escolas de música do mundo. Em função dessa
abrangência, né, dessa amplitude, a School of Rock acaba tendo muitas oportunidades em palcos de grande porte, como Rock in Rio, como Lollapalooza, Summer Festival. E aí, a nossa unidade em Blumenau foi escolhida. Nós fizemos um processo seletivo, os alunos ficaram apreensivos, fizemos audições, gravações e fomos escolhidos pela própria equipe do Rock in Rio para prestigiar e para gerar essa oportunidade incrível para essas crianças, adolescentes, num dos maiores palcos de música do mundo. Hoje o Rock in Rio Lisboa é o maior palco da Europa, sem sombra de dúvidas. A gente está muito feliz com essa oportunidade. Breno, o que essa conquista, né, representa para os alunos? Não só para os alunos, mas também para Blumenau. Essa é uma conquista que eu tenho falado com todos, não é da School of Rock, é da cidade de Blumenau. Acredito eu que seja a primeira vez que Blumenau vai estar representada num palco tão grande e num palco a nível mundial. Isso pra gente é motivo de muito orgulho, todos na escola estão muito animados e é uma conquista conjunta. É um trabalho ali dos próprios alunos, dos pais, dos familiares que abraçaram essa causa junto conosco, porque a gente tem uma série de atividades para serem feitas aí ao longo desse tempo, dos professores que fizeram um trabalho incrível aí para a gente conseguir essa vaga, e vamos representar Blumenau no maior palco de música da Europa, Rock in Rio Lisboa, Portugal 2026. E explica pra gente, né? Existe um processo de seleção entre os alunos? Quantos alunos vão se participar dessa apresentação, né? Então, na nossa escola nós selecionamos um grupo de 10 alunos, uma banda constituída por 10 alunos. Esse processo ele é natural. A gente tem várias etapas de evolução de proficiência musical dentro da escola. Então, para um evento desse porte, é claro que nós convidamos apenas os alunos que já estão com um nível de maturidade musical, de proficiência musical maior. São os nossos alunos dos elencos performance. E dentro desse grupo nós fizemos ali alguns encaixes em função da banda, né? A gente precisa ter todos os componentes aí dessa banda para um show desse porte, e fizemos as audições, fizemos os clipes que o próprio Rock in Rio avaliou, e em função toda essa conjuntura, chegamos aí a um número de 10 alunos que vão representar Blumenau no Rock in Rio em Lisboa. E como é que é, na verdade, esse método de ensino para esses alunos, né, que participam da escola? Esse, sem sombra de dúvida, é o grande diferencial da School of Rock. Nós não somos uma escola tradicional, Maurício. Nós somos uma escola extremamente disruptiva. O nosso objetivo não é aquela sala de aula de música antiga, quadrada, o professor ali com aquele livrinho de tablatura, de partitura. Definitivamente essa não é a School of Rock Blumenau. A gente é uma escola extremamente direta, extremamente funcional e prática. O nosso método, a própria metodologia já tem esse nome que é bem instigante, né? Song First. A gente sempre vai trabalhar a música em primeiro lugar. Então, desde a primeira aula, o aluno tem contato com o instrumento, o aluno está tocando, o aluno está cantando, ele está interagindo. E desde a segunda aula, o aluno está se envolvendo e participando de uma banda de alunos. É isso mesmo, Maurício. A gente tem a formação de bandas na escola. O nosso objetivo não é ser uma escola de aula de música. Não é individualizado, então? Não é individualizado. O nosso objetivo é ser um encontro, um espaço de geração de oportunidades de palco, de geração de oportunidades de show e de formação de bandas para isso, para todas as idades. Bom, agora vocês estão se preparando, né, para se apresentar, então, lá no Rock in Rio Lisboa. Como é que está essa preparação? Porque para muitos ali vai ser a primeira viagem internacional também, né? Sim, ainda tem esse fator. A gente ainda tem que contar com esse friozinho na barriga extra ali dos alunos, que o palco sempre traz, mas além de tudo, não é um palco qualquer, né, Franciele? A gente vai estar tocando no maior palco do planeta. Então, todos estão extremamente ansiosos, mas a gente criou todo um cronograma de ensaios extras, preparações com os professores. A gente vai ter ali apoio de atividades de uma professora de teatro para fazer a parte coreógrafa, né? A parte de encenação, de performance mesmo dos alunos no palco. Mas o mais relevante para nós é que esse não é o primeiro palco dos nossos alunos. Isso é o mais importante para a gente. Os nossos alunos já estão acostumados com o palco. É claro que esse é um palco maior do que o comum, mas a gente já toca na Oktoberfest, por exemplo, aqui em Blumenau.
Blumenau, a primeira escola de música da história a tocar na Oktober. A gente faz vários shows ali com palcos grandes da cidade, como Arroio, como Rivage. Saímos de Blumenau algumas vezes, como Hard Rock Café. Então a School é uma escola de palco, de show, de geração dessa oportunidade. Então esse friozinho na barriga, apesar dele ser bem grande, já é uma coisa comum para os nossos alunos. Desde os primeiros níveis de os alunos iniciantes, aqueles que estão começando a sua jornada musical, eles já têm acesso ao palco, já têm contato com o palco, já passam por esse friozinho na barriga ali. E explica pra gente assim, é voltado apenas pro rock e também passa outros estilos também ao longo das audições, né? Então, a nossa escola tem o rock como a sua essência. Então, isso é um ponto bem relevante. Mas essa é uma história legal de contar aqui. Que bom que você fez essa pergunta, Maurício. As pessoas me perguntam, Breno, mas por que vocês só tocam rock? E a ideia não é só porque a gente gosta do estilo musical rock, mas se você for parar para analisar o motivo pelo qual é School of Rock e não School of qualquer outro estilo musical, é que o rock é o único meio, né? É a única linha musical que todos os integrantes da banda são igualmente importantes e que não existem bandas de apoio nos shows. Então, se você pegar um show de uma grande banda no palco, só terão aqueles integrantes em cima do palco. Ou seja, a nossa ideia é de gerar a importância, a responsabilidade uniforme para todos os integrantes da nossa banda. O nosso vocalista ou a nossa vocalista ele não é mais importante que o baterista, que o baixista, e o rock é muito plural nesse sentido. Então, por isso, nós somos a School of Rock, Maurício. Bom, Breno, e para quem tem o sonho aí de aprender, né, música, subir um palco, né, que mensagem que você deixa para essas pessoas que têm esse sonho? Bom, a primeira coisa, pessoal, é possível. Antes de mais nada, é possível. Nós somos uma escola de realização de sonhos. Tanto sonhos presentes, das crianças e adolescentes que querem estar ali no palco, como sonhos passados, daqueles adultos que lá atrás queriam ter a música dentro da sua vida, que queriam ser artistas, enfim. Então, muitas pessoas acreditam que a música seja só inspiração, mas a música também é muita transpiração. Então, a gente precisa se dedicar, a gente precisa treinar, a gente precisa fazer aula com os professores adequados. Mais do que isso, a gente precisa ter a estrutura suficiente para fazer esses tipos de aula, porque para a gente fazer os ensaios das bandas, por exemplo, a gente precisa ter toda uma equipamentação dentro da escola. Hoje a School conta com 3 estúdios completos e integrados, inclusive estúdios que nós podemos fazer gravação e produção profissional para gerar esse tipo de conforto e qualidade para o nosso aluno. Então, mesmo que você nunca tenha feito música na vida, com a gente você vai conseguir aprender e com 2, 3 meses você vai estar no seu primeiro palco. E aí, a partir do primeiro palco, o céu é o limite. Quem sabe um dia você ou seu filho está ali no palco do Rock in Rio em Lisboa, Portugal, ou no próprio Rock in Rio Brasil, Lollapalooza, enfim. O nosso palco não tem fronteiras. A música é extremamente plural exatamente por causa disso. Breno, para a gente finalizar a nossa conversa por aqui, o papo tá bom, né? Reforça para a gente o endereço, as redes sociais e o contato da escola. Vamos lá, pessoal. Estamos na rua Floriano Peixoto, número 644, bem em frente ao Colégio Militar, todo mundo conhece, bem ali pertinho do centro de Blumenau, próximo a todas as escolas ali da região. Nossas redes sociais, nossa rede social oficial é @School of Rock Blumenau. Lá você vai ter todos os acessos, todas as informações, links direto para o WhatsApp. Então, se quiserem fazer uma aula experimental, vai ser um prazer receber vocês ou seus filhos ali na nossa escola. Contamos ali com essa grande audiência da Jovem Pan Blumenau para ajudar a difundir, divulgar essa informação, a colocar Blumenau no cenário mundial do rock. Maravilha, e muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã e já desejo para vocês uma boa apresentação lá no Rock in Rio Lisboa. Muito obrigado, Maurício, obrigado, Franciele. Todo mundo fica ligado, salve essa data, save the date, né? 21 de junho estaremos no palco ao lado de bandas pequenas. Ao lado de Linkin Park, Sepultura, nossas crianças estarão tocando junto com essas bandas de grande porte. Então aguardem mais informações, 21 de junho a gente sobe no palco do Rock in Rio Lisboa.
Tá certo, então. Nós conversamos com Breno Wilker de Souza Pereira, sócio-diretor da School of Rock Blumenau. Uma conquista que mostra que talento, dedicação e oportunidade podem levar artistas locais aos maiores palcos do mundo. A participação no Rock in Rio Lisboa é mais do que uma viagem. É o reconhecimento de um trabalho que transforma vidas por meio da música. E para Blumenau ficou orgulho de ver seus talentos ganhando o mundo, levando o nome da cidade ainda mais longe. A School of Rock reforça com essa conquista seu papel como referência em educação musical moderna na região. Com método, prática e paixão, o sonho de subir a grandes palcos começa por aqui. 7h58. Repita. 7h58. E você já ouviu no Jornal da Manhã de hoje. Neste sábado é dia de cuidar da saúde. Blumenau promove o dia D de vacinação com foco na gripe e no reforço contra o tétano. A meta é imunizar mais de 86 mil pessoas, uma oportunidade para se proteger antes da chegada do inverno. O governo do estado publica editais para concurso público com 10 mil vagas e salários que chegam a R$11 mil. Inscrições começam na segunda-feira. DENIT confirma bloqueio total na BR-470 em Blumenau nesta sexta-feira. Interdição no quilômetro 59 vai afetar o trânsito no sentido Indaial. Eleições 2026, prefeito de Chapecó, João Rodrigues, do PSD, confirma pré-candidatura ao governo de Santa Catarina e anuncia renúncia para a próxima semana. E daqui a pouco, no último bloco, você vai ouvir aqui na Jovem Pan. Sábado de lazer em Blumenau, Parque Ramiro Ridger recebe segunda edição do Vem Pro Parque, com atrações de graça e a presença da Jovem Pan 88,7. E tem ainda mais uma rodada da previsão do tempo. Temperatura agora em Blumenau é de 25 graus. 7h59. Repita. 7h59. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte. Ou visite proese.com.br. Sua indústria precisa ser mais digital, mais conectada e mais automatizada. Quer começar esse processo e não sabe como? A Futuritec Industrial pode ser o seu ponto de partida. Conectamos a indústria com inovações, tecnologias e soluções aplicadas à transformação digital. Participe das rodadas de negócios, palestras e visite nossa vitrine tecnológica. Dia 9 de abril na sede da Fiesc em Florianópolis. Faça sua inscrição em fiesc.com.br e seja protagonista da transformação industrial. Atenção, dias 26, 27 e 28 de março, na Palosc. Nós fazemos parte da maior rede de ensino do mundo, a Educação Adventista. E aqui em Blumenau, você encontra uma educação com excelência para os alunos da educação infantil até o ensino médio. Aula de robótica, esportes, música e até uma marcenaria. Se você está buscando uma educação de qualidade, com princípios e valores cristãos, contraturno e programa bilíngue, precisa conhecer o Colégio Adventista de Blumenau. Venha nos fazer uma visita. Educação Adventista, uma escolha para a vida. Na Cafete Duarte Máquinas de Café, você encontra a solução completa para sua empresa, escritório, indústria ou residência, com opções de venda, locação ou comodato. Nossas soluções aumentam a produtividade, garantem controle diário e reduzem desperdícios. Oferecemos assistência técnica especializada. Saiba mais no site e no perfil @duarte.cafete no Instagram. Coelhinho do Forte, o que trazes pra mim? Abóbora paulista e abóbora moranga 98 centavos. Cebola e batata lavada quilo 2,58. Laranja pera e limão Tahiti quilo 2,98. Maçã nacional quilo e pera importada quilo 7,95. Bombom Nestlé Garoto 220 gramas 12,98. Forte Atacadista, a maior Páscoa pelos menores preços. Quer fechar negócio com vantagem de verdade? Vai de Jeep. Só na Jeep você encontra condições exclusivas que fazem a diferença. Jeep Renegade e Jeep Compass com bônus exclusivos de até R$21 mil com seu usado na troca e taxa zero em até 36 vezes. É mais vantagem no bolso e seu Jeep 0 km na garagem. Passe já em uma concessionária Jeep e faça um test drive. Vai de Jeep. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Ame Funcional. Siga @Ame Funcional e fique sempre por dentro das novidades. Jornal da Manhã. 8h03. Repita. 8h03. E se você está procurando uma programação ao ar livre para este sábado, dia 28 de março, o destino certo é o Parque Ramiro Ridger, aqui de Blumenau. A Prefeitura promove a segunda edição do projeto Vem Pro Parque, com atividades de graça das 9 da manhã às 7 da noite. O grande destaque dessa edição é o incentivo ao piquenique. E atenção para uma dica valiosa. A empresa, a apoiadora do evento, vai distribuir toalhas de piquenique de graça para as primeiras 800 famílias que chegarem ao local. A programação vai contar com simulador de remo na lagoa, a volta dos balões para contemplação e orientação profissional para quem quer praticar basquete, vôlei, tênis ou skate. Para quem prefere cultura, a Feira Brick traz artesanato e música ao vivo com o show da banda McFly, encerrando o dia às 6 da tarde. O secretário de Turismo, Ulisses Kreutzfeld, reforça que o objetivo é fazer com que a comunidade aproveite cada vez mais os espaços públicos da cidade. A grande novidade dessa edição é o piquenique. A proposta é que famílias e amigos aproveitem o parque ao ar livre. E as primeiras 800 famílias ainda vão ganhar uma toalha de piquenique da Teca para usar durante o evento e levar depois para casa. Ao longo do dia, o público poderá aproveitar diversas atrações, como atividades esportivas orientadas, Feira do Brick, com artesanato e gastronomia, espaços temáticos do Lego e Hot Wheels e várias atrações musicais ao longo da programação. O encerramento com o show da banda Mr. McFly às 6 horas da tarde. Também teremos atividades inclusivas, feira de adoção de animais e uma edição especial do Parque da Leitura. Então já sabe, reúna a família, os amigos e venha aproveitar um dia especial no Parque Ramiro Ridger. Esperamos vocês aqui. O evento também é inclusivo, com atividades adaptadas para pessoas cegas, surdas e autistas. Além disso, as famílias que buscam um novo amigo podem passar pela Feira de Adoção de Animais do CEPREAD. E claro, a Jovem Pan Blumenau vai estar presente acompanhando tudo de perto para deixar o seu sábado ainda mais animado, com a melhor programação e aquela energia que só a Pan tem. 8h05. Repita. 8h05. O Jornal da Manhã termina aqui, mas antes, o que foi notícia nesta sexta-feira. Atenção motorista, bloqueio total na BR-470 no quilômetro 59 é hoje. E tem mais interdição, ponte do Varno em Indaial fechada por tempo indeterminado e obras em Gaspar neste sábado. Combustíveis na mira, acaba o prazo para postos de Blumenau explicarem o aumento da gasolina ao Procon. Educação em Santa Catarina, editais publicados para 10 mil vagas e salários de até R$11 mil. Eleições 2026, João Rodrigues confirma a pré-candidatura ao governo do estado e faz aliança com MDB, PP e União Brasil. Ainda na política, STF forma maioria e derruba a prorrogação da CPMI do INSS. Saúde em dia, sábado é o dia D de vacinação em Blumenau com meta de imunizar 86 mil pessoas. E o fim de semana promete, tem a segunda edição do Vem Pro Parque no Ramiro Ridger. Ouça novamente essa edição do Jornal da Manhã daqui a pouco no YouTube da Jovem Pan Blumenau. 8h06. Repita. 8h06 e termina aqui mais uma edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan. De segunda a sábado, a partir das 5 da manhã, você fica bem informado aqui nos 88,7. Uma ótima sexta-feira, bom dia e até mais. Fique agora com Rock and Pop na companhia de Izzy Ismeiro. Bom dia pra você e um bom fim de semana. 8h06. Repita. 8h06. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã.